Olá, com grande alegria e emoção começamos mais um América Entrevista. E você sabe que o nosso programa você pode assistir aí pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tá? E principalmente ainda no YouTube. Você pode curtir, compartilhar, seguir, clica lá no sininho e no nosso site www.americatv.com.br www.americatv.com.br, na Soul TV, canal 103, na CDN TV 843 e principalmente aí nos seus principais canais aí pela internet, pelas TVs a cabo. É uma alegria muito grande. E no programa de hoje nós temos mais uma vez uma entrevistada, a grande farmacêutica, especialista em tratamento para crianças de 0 a 100 e tantos anos, farmacêutica formada em Bragança Paulista há aproximadamente 22 anos, a grande Renata Monteiro, que está aqui do meu lado esquerdo. Um abraço, muito obrigado pela sua presença. Ela que vai falar principalmente por tratamentos alternativos contra a depressão, principalmente um tabu que as pessoas ainda têm, a cannabis, né? O tratamento feito com cannabis para idosos, para todas as idades. Então, Renata, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Olá, eu que agradeço o convite, um prazer enorme poder aqui estar falando sobre esse tema e quebrando um pouco mais de tabu aí das pessoas a respeito dessa terapia canábica. A gente sabe disso, que ainda existe esse problema, né, Renata? As pessoas têm ainda um tabu muito grande. Eu estava comentando com o nosso diretor que ele até comentou da sogra dele, falou que ela não conseguia dormir, ela tinha problema disso, né, diretor? Ela tinha esse problema, mas ex-sogra dele, melhor dizendo, e ele disse que agora tá tudo bem, ela tá ótima, tá conseguindo. Isso é muito importante. E acontece isso, né, Renata? Com certeza, vem auxiliando aí muitos pacientes a terapia canábica, não só na insônia, mas em diversas questões como ansiedade, depressão, dor, doenças degenerativas, autismo, epilepsia. Então aí tem uma ampla indicação terapêutica dos produtos derivados de cannabis aí para diversas doenças. Muito interessante. E é importante a senhora falar sobre isso, porque por que tanto tabu com relação a isso? Nos Estados Unidos, em demais países, são liberados a maconha, né, medicinal que eles falam. Por que ainda no Brasil ainda continua com esse problema, doutora? É importante a senhora colocar isso para o Brasil e para o mundo. Vamos lá. Sim, existe ainda muita falta de informação das pessoas, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então a informação está chegando agora cada vez mais, mas ainda existe muito preconceito e tabu a respeito do uso desses produtos derivados de cannabis. Uma planta utilizada já há milhares de anos pelos nossos ancestrais, né? Sem registros de morte ou de efeito colateral grave. Porém, em 1960, em uma convenção da ONU, ela foi proibida. E nessa proibição tem bastante caráter da indústria farmacêutica, da indústria têxtil, e também graças a um brasileiro, né, o Pedro Pernambuco Filho, que nessa convenção da ONU, ele vai e compara a cannabis com os usuários de ópio. Então, comparando como se trouxesse os mesmos malefícios do ópio. Na época mesmo, né, foi feito um levantamento desde 1915 para ver se existia algum registro de efeito colateral grave ou de morte. Mesmo assim, mesmo não tendo encontrado, ela acabou sendo proibida aí junto com várias outras substâncias por grandes interesses aí da indústria têxtil e da indústria farmacêutica. Tá certo. E esse tabu vem andando aí, né? Então, assim, a proibição, na verdade, que é a novidade, porque não tem nem 100 anos de proibição. Inclusive, na década de 30, existiam mais de 30 produtos disponíveis nas farmácias do Brasil e do mundo. Então, é uma planta assim, amplamente utilizada nesse contexto terapêutico já há milhares de anos. Olha, é interessante aqui, estão perguntando, e está aqui no nosso roteiro também. Todo mundo pode fazer uso do tratamento, doutora? Sim, todo mundo pode fazer uso do tratamento. Existem algumas pessoas que, né, precisa ter um cuidado maior na hora de estar utilizando, como no adolescente, né, na criança e no adolescente, pacientes com esquizofrenia, pacientes com surto psicótico,
pacientes com problema renal, com problema hepático, mas não é uma contraindicação para a utilização. E sim, são pacientes os quais precisam ter um cuidado maior na hora do ajuste de dose, principalmente qual é o quimiotipo, que é qual a variedade de cannabis que está sendo utilizada, né? Porque a cannabis, assim, por exemplo, que nem o cachorro, vou dar um exemplo aqui, né, que o professor Siddhartha também dá bastante, que é, por exemplo, o cachorro. O cachorro tem o pitbull e tem o poodle. Sim. Todos são cachorros, mas cada um é totalmente diferente do outro. E o mesmo acontece com a cannabis. Então, existem variedades de cannabis diferentes. Então, umas mais potentes em THC, outras menos, né? Então, é importante conhecer qual é a variedade de cannabis que está sendo utilizada. Conhecendo a dose, conhecendo o quimiotipo utilizado, você consegue tratar todos os pacientes com segurança. E acaba também sendo indicado para todos os pacientes, porque não sei se todos sabem, mas nós temos um sistema que se chama sistema endocannabinoide. Então, nós produzimos substâncias que são similares às substâncias da cannabis, produzida pelo nosso próprio corpo. E esse sistema endocannabinoide, ele funciona no nosso organismo como um maestro. Então, é ele que vai coordenar todas as outras funções do nosso organismo, como o sistema dopaminérgico, serotoninérgico, GABAérgico. Então, a cannabis é responsável, né, pelo metabolismo, pela dor, pela ansiedade, pelo estresse, pela temperatura do nosso corpo. Então, praticamente tudo é regulado por esse sistema endocannabinoide. Por isso que acaba sendo indicado para todas as pessoas, porque todos nós temos esse sistema endocannabinoide. E quando nós vamos ficando mais velhos ou quando nós temos alguma doença, existe um desequilíbrio nesse sistema endocannabinoide. E aí que é necessário entrar com esses fitocannabinoides para fazer uma modulação desse sistema endocannabinoide, trazendo a homeostase, que é o equilíbrio para o nosso corpo, trazendo esse benefício aí para a saúde do indivíduo. Interessante. Como eu disse, nós estamos com a doutora Renata Monteiro. Mandar um abraço para Renata Vasconcelos e aproveitar que é o doutor Ronaldo Lima e a doutora Júlia lá de São Paulo, que sempre assiste o nosso programa. Um beijo também. Doutora Renata, é muito importante colocar também, que a senhora falou sobre quem tem esquizofrenia, né? Não pode fazer uso. Tem outro problema neurológico que impeça esse uso? É importante a senhora frisar. Na verdade, isso. Não é que não pode fazer. Quem tem esquizofrenia pode estar sendo feito tratamento, só precisa ter um cuidado maior com a dose e qual o quimiotipo que está sendo utilizado. Inclusive, na USP de Ribeirão Preto, já existem estudos sendo feitos e estudos já publicados, inclusive, da utilização de extratos ricos em canabidiol para o tratamento da esquizofrenia e surto psicótico. Então, não existe uma contraindicação, apenas um cuidado maior na hora da utilização. Doutora, vamos aproveitar e perguntar o seguinte: por que a senhora escolheu a profissão e se especializou nesse tipo de tratamento, nesta área? Que ainda tem muito tabu, mas é uma área que tem ajudado muitas e muitas pessoas e famílias de todas as idades, não só idosos. Bem, eu fui fazer o curso de farmácia, meu pai é médico, então foi ali uma influência dele, tá indo para essa área da saúde. E em 2001, em 98, ainda na faculdade, eu tive o primeiro contato com a cannabis, vendo ela como um fitoterápico nas aulas de farmacobotânica, de farmacognosia. Então ali já comecei a ter um interesse do estudo da cannabis como uma planta, como um fitoterápico, já vendo ali que ela já era utilizada, já tinha indicações terapêuticas, né? Até então eu via ela só como uma droga, e ali eu passo a ver ela então como um fitoterápico, assim como qualquer outro. E a partir de 2001 eu começo então a estudar o uso da cannabis no contexto do uso terapêutico, espiritual e redução de danos. E em 2013, quando sai o caso da Charlotte Figi, que é a menina com epilepsia na internet, vários pacientes, já sabendo que eu vinha estudando, né, o uso da cannabis já para uso terapêutico, começaram a vir me procurar para saber sobre essa terapia. E o primeiro paciente que eu atendo foi o Pedrinho, um menino que na época ele tinha 5, 6 anos de idade, que ele tinha tido alta do hospital, ele tinha um tumor maligno e ele teve alta do hospital, mas não porque ele ficou bom, mas porque a medicina já não tinha mais o que fazer com ele. Perfeito. Então ele teve alta para ele poder fazer sua passagem em casa. E aí a gente já tinha tentado importar esses produtos, que já existiam esses produtos em outros países, não conseguimos, né? As 2 compras que nós fizemos nunca chegaram no Brasil.
E aí a gente resolveu, quando o médico deu falou que já não tinha mais o que ser feito com a medicina, a família aceitou fazer um tratamento com produtos sem muita procedência, que a gente não tinha procedência na época. Certo. E foi fantástico a resposta dessa criança. Não curou o câncer, porque já estava muito avançado, mas ele teve uma resposta fantástica. Ele teve apetite, ele não teve dor, ele pôde brincar, então ele teve uma qualidade de vida. E aí, então, depois que veio o Pedrinho, vários outros pacientes começaram, né, a vir, e depois de ver a resposta terapêutica que tivemos com eles, aí não tive mais como parar. E aí, como não era difícil o acesso aqui no Brasil a esses produtos, ainda não eram permitidas importações, eu comecei a fazer oficinas de cultivo e de extração para poder ensinar os pacientes a produzirem seus remédios dentro dos padrões de boas práticas de produção, de procedimento operacional padrão, para que eles tivessem qualidade e segurança para estar fazendo esse tratamento. E aí, na sequência, comecei a treinar médicos, profissionais da saúde, porque daí a gente precisava dos médicos, aí os médicos começaram a aparecer, porque começaram os pacientes chegar no consultório, né, com resposta terapêutica. Oi? Começou a divulgar, começou a aumentar, e a senhora está sendo sempre e vai continuar sendo muito procurada, até para passar os conhecimentos, concursos, especializações. É, não é, doutora Renata? Sim, com certeza. Desde 2014 eu dou cursos e treinamentos para médicos e profissionais da saúde, faço também mentoria com eles para estar podendo treinar, e cada vez temos mais profissionais da saúde disponíveis para estar atendendo esses pacientes, que é uma terapia fantástica, né? Desde a descoberta do sistema endocannabinoide, que foi descoberto só no ano 2000, por isso que muitos desconhecem desse sistema endocannabinoide e não conseguem entender por que funciona tão bem essa terapia canábica. Doutora Renata, é muito caro, por exemplo, esse tratamento em valores? Por exemplo, quero fazer um tratamento com a minha mãe. A consulta, o tratamento, é muito caro essa medicação? Queria que a senhora passasse aqui para todos os nossos internautas, nossos grandes amigos que nos assistem, essa grande audiência. Por favor, vamos lá. O tratamento existem, né, tratamentos mais caros ou não, depende muito do profissional que o paciente vai estar passando. Então, hoje tem médicos cobrando consultas desde R$200 a R$2.000, então depende muito do profissional que está passando, né? A minha consulta ali mesmo para fazer um ajuste de dose sai na faixa de R$400, R$450, com acompanhamento para 2 meses. O tratamento, os produtos derivados de cannabis, os produtos importados com autorização da Anvisa, o paciente vai estar gastando ali entre R$500 a R$2.000, dependendo do produto. Os produtos via farmácia de manipulação, o paciente vai estar gastando entre R$250 a R$600, também dependendo do produto. Os produtos via drogaria, eles vão estar pagando ali entre R$500 a R$2.000. E os produtos via associação, que acabam sendo assim, os produtos mais baratos, né? E que inclusive tem assim, uma boa ação terapêutica devido à sua propriedade fitocomplexo. Você vai estar encontrando ali a partir de R$200, geralmente o paciente consegue via associação, que é a forma assim, mais acessível, né, para a população. Então acaba não sendo um tratamento tão caro. Já foi bem mais caro, né? Então há 10 anos atrás você não pagava menos do que R$2.800, que era o valor do Mevatil nas drogarias, que vinha apenas com 10 ml, mas hoje o tratamento já se torna bem mais acessível, inclusive existe também já centenas de pacientes produzindo o seu próprio remédio em casa, também para garantir esse acesso, essa sustentabilidade no trabalho. Então a Justiça tem permitido tanto as associações quanto o cultivo individual. Olha só, então nós estamos com a doutora Renata Monteiro, farmacêutica, especialista em farmácia, né, farmacóloga, especialista nesse tratamento alternativo aí de cannabis, né, a cannabis terapêutica, não só para idosos, adultos, como as crianças, do 0 aos 300 anos. E ela, como eu disse, há 22 anos formada pela Universidade de São Francisco, lá de Bragança Paulista, vem ministrando desde 2014, aí quase 20 anos, cursos de especialização, esses cursos aí para aperfeiçoar, para que as pessoas conheçam mais desse trabalho. É importante divulgar isso, né, doutora Renata?
Sim, com Fala aí. certeza. A informação é tudo, né? Essa parte É. de educação é fundamental, porque através da educação as pessoas podem quebrar o seu preconceito, podem entender como é que funciona essa terapia e, e ter os benefícios dessa terapia, né? Que são benefícios, assim, fantásticos. Por exemplo, para epilepsia, a gente vê pacientes chegando com 50, 60 crises por dia, a gente consegue zerar uma crise convulsiva. E não é nenhuma Nossa. novidade, né? Porque, inclusive, eu sou também diretora do Instituto Jurema, onde nós temos a honra de ter como nosso patrono o professor Dr. Elisaldo Carlini, que é o pai da cannabis aqui no Brasil. E o próprio Dr. Carlini, em 1980, ele publica um estudo brasileiro comprovando a utilização do canabidiol para o controle de epilepsia. Então já fazem 43 anos isso, né? Então que já foi comprovada a utilização e a gente ainda vê muita gente sofrendo com crises de epilepsia sem estar se beneficiando desse medicamento, né? Onde os primeiros registros para epilepsia datam 1464, então já faz bastante tempo que a gente sabe que é um dos melhores medicamentos para a crise de epilepsia, não só para epilepsia, para autismo, para doenças degenerativas, para dor crônica, enfim, para inúmeras doenças. Doutora Renata, a senhora falou muito sobre preconceito, ainda existe muito, né, gente? Você que está me assistindo, existe muito preconceito, a senhora falou sobre isso. Ainda mesmo assim, quem tem problemas de saúde, mesmo sobre que exista muito preconceito, ainda mesmo quem tem problemas de saúde tem e deve procurar esse tipo de tratamento, não é? Com certeza, porque todos nós temos esse sistema endocannabinoide, que ele que é o responsável, né, por todos os outros sistemas do nosso organismo e pelo equilíbrio do nosso organismo. E quando nós somos crianças e jovens, nós temos já uma grande produção desses endocannabinoides. Por isso que a cannabis não é recomendada para criança e para jovens, a não ser que tenha alguma doença, que daí existe um desequilíbrio. Mas para adultos e idosos, ela acaba sendo super recomendada, por quê? Porque quando nós vamos ficando mais velhos, existe uma deficiência na produção desses endocannabinoides. Então aí nós precisamos estar entrando com esses fitocannabinoides para fazer essa modulação no nosso organismo. Então, assim como hoje a gente já fala em modulação hormonal, nós também já falamos em modulação de endocannabinoides. Não só para tratamento, mas também para prevenção, né? Então ele, como, por exemplo, né, aquele, quebrando aqui mais um tabu, né, que se fala, você usa a cannabis, você queima neurônios. Não, você protege o neurônio e ainda você promove a neurogênese. Por isso que é muito utilizado para as doenças degenerativas. Então nós vemos, por exemplo, pacientes com Alzheimer que já perderam a memória, que já não vão ao banheiro, voltando a ter a memória, voltando a fazer suas necessidades sozinhos, né? Entre outros fatores, doenças degenerativas como escleroses múltiplas, né, esclerose lateral amiotrófica, a gente vê não só segurando a evolução da doença, mas também regredindo a doença na grande maioria dos casos. Doutora, foi bom a senhora tocar nesse assunto, né, que a senhora falou de esclerose múltipla e principalmente o Alzheimer, que eu falo para todo mundo que está nos assistindo, para o Brasil, para o mundo, que esse programa, como eu disse, é um programa que passa lá na Soul TV, canal 103, na CDN TV 843, nas suas principais aí TVs a cabo de todo o Brasil e principalmente no site, vocês podem ver www.americatv.com.br, no Facebook, Instagram, mas principalmente no site você já colhe todas as informações. E essa entrevista ficará lá gravada por muitos e muito tempo e você vai poder tirar todas as suas dúvidas, principalmente com relação a isso. Como é que eu faço, por exemplo, a pessoa que uma mãe, que você tem uma mãe que tem uma demência, né, uma demência senil ou o Alzheimer, como que é o tratamento, como é que tem que ser? Eu queria que a senhora falasse, por exemplo, procura a senhora, fala um pouquinho, se eu procuro a senhora, eu tenho minha mãe que tem demência ou esclerose, como que é o tratamento, até para que as pessoas saibam um pouco, conhecer mais do seu trabalho, doutora Renata. Bem, o farmacêutico desde 2013 foi permitido ter consultório farmacêutico, então desde 2013 nós podemos atender pacientes e prescrever para pacientes, né? Eu me especializei em terapia canábica, entrei na justiça para que eu pudesse estar também prescrevendo e consegui esse direito em poder estar fazendo a prescrição dos produtos derivados de cannabis.
Então, aqueles que quiserem iniciar o tratamento com a terapia canábica, eles podem estar me procurando, que eu posso estar fazendo essa prescrição. Como eu não sou médica, eu não posso fazer laudo, então eu consigo estar prescrevendo apenas os produtos importados, onde o paciente, com a receita, ele entra no site da Anvisa, ele faz um cadastro na Anvisa. E durante 2 anos, ele só entrando em contato com o fornecedor, ele consegue estar tendo acesso a esse tratamento. O que eu faço bastante também é o ajuste da dose terapêutica, então o médico faz a prescrição dos produtos derivados de cannabis e encaminham para mim para eu estar podendo fazer o desmame de medicamentos ou ajuste de dose terapêutica. O paciente também ele pode estar procurando qualquer médico, qualquer especialidade médica, também veterinários, dentistas, que também têm autorização para estar prescrevendo, nutricionistas, biomédicos, está tendo aí uma questão com CRMD, com o conselho deles, né? Mas também podem aí estar prescrevendo, e aí eles podem estar prescrevendo tanto para farmácia de manipulação, eu também tenho uma farmácia de manipulação, a Ortofarm, em São Paulo, onde em junho desse ano eu consegui também, via judicial, autorização para estar trabalhando com os produtos derivados de cannabis, e aí ali na farmácia de manipulação nós temos o canabidiol isolado, com terpenos, e o canabidiol full spectrum até 0,2%, onde necessita de receituário azul. Então, é um medicamento tarja preta. Uma outra forma de acesso também é via drogaria. Então, nas drogarias também já existem mais de 28 produtos disponíveis, onde o médico também pode estar prescrevendo com receituário azul ou amarelo, acima de 0,2%. E também existe outra forma de acesso que é via associação, que são produtos que são fitocomplexos, né? Então eles têm uma ação mais ampla do que os importados, por serem feitos da variedade índica e sativa, né? Diferente dos produtos importados, que para atender a regulamentação de até 0,2% de THC, precisam fazer com a Ruderalis. E aí, para ter acesso via associação, basta um laudo e um receituário branco simples, e o paciente ele faz o registro na associação e durante 1 ano ele consegue estar fazendo aí o tratamento com a mesma prescrição. Então hoje em dia já é bem fácil, né, o acesso à terapia canábica. Então o paciente pode estar passando por qualquer profissional da saúde e ele pode estar fazendo a prescrição, garantindo acesso aí para os pacientes. Só não faz o tratamento quem não quer. Doutora, uma última pergunta. Você não quer. Só uma pergunta rápida aqui. E sobre a interação de medicamentos, se alguém toma remédio tarja preta, por exemplo, eu tomo remédio tarja preta, essa interação, pode fazer o tratamento junto? E aí, seria essa pergunta aí, uma pergunta final. Pode sim fazer o tratamento junto, mas tem que ter cuidado, porque todos os fármacos que vão ser metabolizados também pelas isoenzimas do citocromo P450, da mesma família o qual os canabinoides são metabolizados, eles podem ter essa interação medicamentosa e eles podem potencializar ou inibir a ação desse medicamento. E aí é aí que a gente faz o ajuste da dose terapêutica e esse desmame lentamente do paciente para ele não ter os efeitos colaterais, porque quando ele potencializa, por exemplo, a ação do medicamento, por exemplo, os opioides, ele potencializa a ação dos opioides e os opioides sim têm um efeito colateral. Então a cannabis ela é bem segura, mas os medicamentos utilizados juntos, eles muitas vezes, esses tarja preta, eles têm inúmeros efeitos colaterais. E potencializando a ação, potencializa também o efeito colateral desse medicamento. Então quando se inicia a terapia canábica, automaticamente se inicia de forma lenta e acompanhada pelo profissional da saúde, o desmame desses medicamentos para que não tenha algum efeito colateral aí grave do paciente. Tá certo. Eu quero agradecer muito a doutora Renata Monteiro, farmacêutica, especialista nessa área de cannabis, terapêutica, falou sobre depressão, ansiedade, tratamento. Eu queria deixar o espaço rapidamente para suas considerações finais. Site seu, Instagram, YouTube, o que você quiser, pode divulgar. Fique à vontade. Muito obrigado. Bem, meu Instagram é Renata Monteiro Farmacêutica, ali no Linktree tem o telefone do meu consultório, eu também faço a parte de laudo para aqueles pacientes que querem entrar na justiça para conseguir o seu cultivo, né, ele mesmo produzir o seu remédio, então isso também é uma realidade, eu mesmo tenho meu habeas corpus, eu mesmo produzo o meu remédio da minha família, então isso também já é possível, aqueles que quiserem auxílio tem ali.
E é importante todos irem buscar informação, pelo menos, né, a respeito da terapia canábica para poder quebrar esse tabu, porque ela vem trazendo benefícios aí para todos, então é importante não esperar precisar para apoiar, né? Então é importante todos assim apoiarem essa causa, porque a cannabis vem salvando vidas e pode salvar aí a vida de muito mais pessoas. Então é importante médicos, profissionais da saúde procurarem se informar a respeito dessa terapia canábica, porque com certeza vai revolucionar o consultório dele, porque traz assim benefícios fantásticos, benefícios os quais nós não encontramos com outros medicamentos. Não por, né, mágica, mas sim por ciência, porque nós temos esse sistema endocannabinoide no nosso organismo, que foi descoberto no ano 2000, então muitos médicos não conhecem por conta disso. Então fica a dica aí para que todos possam ir buscar conhecer esse tratamento. Aí então me sigam ali nas redes sociais, né, no Instagram, Renata Monteiro Farmacêutica. Ali eu tenho colocado ali bastante informação e também tem ali os meus contatos no Linktree para vocês que queiram aí entrar na terapia canábica. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua participação, que Deus ilumine e guarde o seu caminho, muito obrigado a você que nos acompanha. Então a doutora Renata passou as suas redes sociais, você pode assistir esse programa através do nosso site www.americatv.com.br, Facebook, Instagram, Soul TV, canal 103, CDN TV, canal 843 e nos principais canais aí da internet, como eu te falei, nosso Facebook, Instagram, YouTube e no nosso site que eu bato sempre, o americatv.com.br. E a você, muito obrigado por mais essa entrevista, um beijo no seu coração mais uma vez, obrigado. E se você gostou, curta, compartilhe e assista, que teremos muito mais entrevistados para esse ano, para o ano que vem, por muitos anos. Um beijo no coração. Tchau, doutora Monteiro, Renata Monteiro, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau para vocês.